Porque o presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou preferir a eleição de um integrante da família Bolsonaro para a presidência do Brasil e uma solução com o socialismo do século XXI em referência a Lula. Em entrevista a um canal de notícias do país vizinho, Milei afirmou ser amigo do ex-presidente e de seus filhos e escalou as críticas ao governo petista, afirmando que não há espaço para diálogo com quem defende a ideologia progressista. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro compartilhou a fala elogiando o presidente argentino, dizendo que ele compreende, portanto, os perigos do comunismo e também do socialismo. Para abrir essa edição dos Pingos nos Is, eu quero conversar com o Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossa querida audiência. Mota, então, aí a gente pode esperar realmente esse afinamento, portanto, da direita com Javier Milei aqui no Brasil? É mais do que afinamento, Marcelo. As relações de Milei com a família Bolsonaro são antigas. Em 2022, quando Milei ainda era praticamente desconhecido no mundo inteiro, ele participou da conferência conservadora CEPAC, organizada por Eduardo Bolsonaro, que aconteceu em Campinas. Em 2024, ele voltou para o mesmo evento, dessa vez em Balneário Camboriú. Desde sempre, um dos pontos principais da pauta de Milei é o repúdio ao socialismo. Poucas vezes a América Latina teve um líder com tanta inteligência, clareza de visão e capacidade de articulação. Milei sabe, todo mundo sabe, que o socialismo do século XXI é o mesmo do século XIX. E vamos receber agora o Luiz Felipe Dávila para participar conosco. Muito boa noite, Dávila. Boa noite, Matos. Boa noite, meus colegas, e boa noite à nossa querida audiência. De fato, Dávila, neste ano, na verdade 25, nós tivemos aí uma forte recuperação da Argentina em relação ao mercado automotivo, máquinas e equipamentos. Milei acaba sendo um exemplo hoje? Com certeza, Milei é um grande exemplo para a América Latina que deseja dar um choque de capitalismo, de liberalismo. Ele pegou uma Argentina quebrada, com inflação de mais de 300% ao mês, derrubou para 2%, fez o que nenhum outro líder, principalmente de esquerda, foi capaz de fazer. Cortou drasticamente as despesas públicas. Isso ajudou a melhorar as contas da Argentina, fazer com que a Argentina passasse primeiro por um período de recessão e depois retomasse largamente o crescimento econômico e a redução da pobreza. A pobreza chegou a 52%, caiu para 17%, o menor indicador das últimas duas décadas. Tudo isso mostra algo fundamental, que a única forma de fazer um país crescer é abrir a economia, implementar a economia de mercado, desregulamentar, tirar o Estado das costas do setor produtivo e deixar os empreendedores criarem, inovarem e permitir que o crescimento econômico gere emprego e oportunidade. Esta é a fórmula vencedora de Milei e nós esperamos que ela possa ser replicada no Brasil a partir de 2027. Diego Tavares, muito boa noite. Boa noite, meu amigo Marcelo Matos, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite a todos que nos acompanham nessa noite aqui nos Pingos nos Is. É claro que ele vai ser criticado porque está dando opiniões em relação aqui ao cenário do brasileiro, Diego. Sem dúvida nenhuma, sempre há quem critique, quem diz a verdade, Marcelo Matos. E é claro, eu acho natural que Javier Milei prefira outro presidente no lugar do presidente Lula. Afinal de contas, o Brasil é uma antítese daquilo que a Argentina representa hoje. Os meus colegas puxaram muito bem qual que é a dinâmica do governo Milei. É a dinâmica de um Estado enxuto, cortando despesas que são inúteis ao interesse público, cortando cargos da máquina pública que não produzem nada
para a sociedade, privatizando empresas. É tudo aquilo que o Brasil não faz. O Brasil tem apostado na máquina pública como o indutor da atividade econômica, aquele Estado pesado que tem que participar de todos os campos na economia, que tem que palpitar na vida do cidadão em todos os seus aspectos. Então, imagino eu que, tendo o Brasil como um dos seus principais parceiros econômicos, Milei queira, no comando aqui dessa embarcação, um capitão que pense como ele pensa. E eu acho que para nós brasileiros isso viria muito a calhar também, porque o Brasil se aproxima de um colapso econômico. Nós temos as nossas finanças muito fragilizadas, um rombo recorde nas contas públicas, um déficit recorde nas nossas empresas estatais. Então, esse choque de liberalismo que tirou a Argentina de um lamaçal e, como muito bem disse o Dávila, passa a colocá-la agora entre os países mais economicamente ativos, entre os países mais economicamente interessantes da América Latina, seria muito bem-vindo aqui também no Brasil. O Brasil ainda não é aquela Argentina quebrada do peronismo, mas nós estamos caminhando a passos largos para isso. Nós precisamos urgentemente conter o gasto público para que dessa forma nós possamos baixar a taxa de juros, controlar mais a nossa inflação e fazer com que o nosso dinheiro volte a ter um poder de compra um pouco maior. Então, para isso, eu acho que o Brasil deveria seguir aí a sugestão de Javier Milei, trocar o comando da nossa embarcação para que nós sejamos mais próximos da Argentina sob o viés econômico. E essa questão econômica, de fato, né, Mota, a gente sabe que tem um compromisso lá em 27, e se nada for feito até lá, a gente imagina que no ano eleitoral, se não economizou até agora, no ano eleitoral não vai fechar a torneira, evidentemente. E não é a oposição que está falando isso, né? A própria IPEA, que é vinculado justamente ao Ministério aí da Fazenda, garantindo que também o Brasil tem um colapso aí previsto para 27. Colapso, na opinião de alguns, né, Marcelo? Para outros, gasto é vida. Essa história de dívida pública, quanto maior, melhor. Porque na hora de pagar, você enrola, você emite mais dívida, você imprime dinheiro. Existe realmente quem tenha essa visão do mundo. São as pessoas que acreditam que o Estado é o resolvedor último de todos os problemas. A melhor coisa para o Brasil seria todo mundo pagar 100% de imposto, entregar tudo que a gente ganha para o Estado. E aí o Estado decide o que vai fazer com esse dinheiro. Então, é um erro achar que essas pessoas que têm essa visão do mundo acham que nós temos um problema. Na visão delas, isso não é problema, isso é o objetivo. Agora, Dávila, é que a gente falava justamente sobre essa questão fiscal, né, e esse exemplo da Argentina. Claro que o remédio é amargo a princípio, né, Dávila, mas essas contas precisam fechar mesmo. Precisa por uma razão muito simples, Matos. Se as contas não fecham, a taxa de juro continua a subir. Por isso que o Brasil tem a taxa de juro mais cara do mundo. É que nem uma pessoa que pega dinheiro no banco. Você vai pegar o dinheiro no banco, você precisa mostrar que você ganha o suficiente para honrar suas dívidas. Se você não consegue provar isso, o banco vai te cobrar uma taxa de juro muito acima de mercado. Por isso que tem gente que paga 30%, 40% quando a taxa básica é 15%. Tem tudo a ver com a qualidade e a capacidade de pagamento. Então, quando um governo, como é o caso do Brasil, gasta muito mais do que arrecada, não consegue reduzir despesa pública, não produz superávit primário, quem está olhando os títulos brasileiros fala, esse país aqui está a caminho da insolvência. Então, para comprar título desse país aqui, eu quero taxa de juros nas alturas. E aí o Brasil coloca a taxa de juros a mais alta do mundo. E o que isso faz? Pesa no bolso de todos os trabalhadores, porque isso afeta todos aqueles que têm que tomar crédito. Desde o pequeno empresário que tem que tomar crédito por um capital de giro da sua empresa, até aquele que precisa se endividar para investir em grandes projetos. E isso acaba inviabilizando o investimento no Brasil. Então, o que Milei fez foi mostrar uma vontade incrível e uma disposição política e até impopular, como você bem mencionou, Marcelo Matos, de cortar despesa, reduzir despesa. Ele reduziu numa velocidade tão rápida que até o FMI falou assim, calma, vai mais devagar, aí você tá indo muito rápido demais. O Milei cortou 4% do PIB, não é do orçamento, do PIB.
É um corte nunca visto na história da América Latina. Nunca o presidente da República fez isso num espaço de curto tempo. Então, isso mostra a disposição de Milei de colocar as finanças em ordem para fazer a Argentina voltar a crescer. O grande problema, o desafio da Argentina hoje, Matos, é o câmbio, é liberar o câmbio. Ainda está liberando devagarzinho, então esse câmbio amarrado, esse câmbio engessado ainda é problema para a Argentina, e a Argentina tem um outro problema que o Brasil não tem: reservas internacionais muito baixas. Então, esses são os dois grandes desafios de Milei agora: como soltar o câmbio para voltar a ter um câmbio flutuante e como recompor as reservas da Argentina. Diego Tavares, muitas vezes a gente fala sobre sempre essa questão dos juros, da Selic com um balizador. Claro que normalmente a pessoa vai, como o Dávila falou, vai buscar no banco, é muito mais caro ainda. Isso é um balizador, a taxa de referência do país. Mas muitas vezes a pessoa não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver a economia e toda a geração de empregos, como disse lá também o Mota. E isso faz parte do dia a dia nosso, mesmo a gente não sabendo que isso acontece. É como a política, Marcelo Matos, está umbilicalmente ligada com todos os aspectos da nossa vida e muitas vezes, ainda assim, as pessoas optam por se distanciar da política. Muito embora os temas ligados à economia sejam temas, de certa forma, mais complexos, com um alto grau de tecnicidade, de fato, essa questão mesmo da taxa de juros tem um altíssimo impacto na vida de todas as pessoas e de todas as pessoas mesmo, da pessoa mais simples que mora nas zonas mais periféricas e afastadas do nosso Brasil até os bilionários brasileiros. Ora, a questão dos juros é o preço do nosso dinheiro, a questão dos juros está diretamente ligada à inflação que atinge a todos, principalmente os mais pobres, está ligado ao nosso poder de compra, enfim, é algo que está umbilicalmente ligado com a nossa qualidade de vida e principalmente com a perspectiva de que nós possamos ou melhorar ou piorar o cenário no nosso país. É por isso que Javier Milei, nesse sentido, como nós estamos repercutindo até aqui, deu uma aula aos países da América Latina, principalmente aqueles que são governados por dirigentes de esquerda, dirigentes progressistas, que, como eu disse no meu primeiro comentário, enxergam a máquina pública como o grande indutor da economia, como quem tem que estimular a atividade econômica e tem todas as suas anotações e ressalvas em relação à atividade privada. É sempre muito bom a gente olhar para as experiências internacionais que mais funcionam e as experiências internacionais que mais funcionam provam que quanto mais liberdade você dá para a iniciativa privada para produzir riqueza dentro de um país, mais próspero esse país se torna. Nós estamos acompanhando isso em tempo real com a questão da Argentina. A Argentina tinha a mesma visão que o Brasil carrega hoje, aquele Estado que tem que proporcionar tudo, aquele Estado que, se o cidadão tropeça na rua, tem que vir um funcionário público para segurar ele e impedir que ele caia. Então, o Brasil segue por essa linha. Javier Milei, não. Como um libertário, ele não é nem um liberal, ele é um libertário, muito embora um libertário, de certa forma, contido, ele tem dado todo esse espaço para que a iniciativa privada resgate a economia argentina. E aqui no Brasil nós precisamos ir pelo mesmo caminho. O Estado precisa sair das costas do setor produtivo com esses altos impostos, essa alta burocracia, essa dificuldade que o setor produtivo hoje tem para manter um contrato formal de trabalho e deixar que o setor produtivo produza riqueza. Eu sempre digo, quando tenho a oportunidade, a canetada dos burocratas de Brasília não produz R$1 para o nosso país. Muito pelo contrário, muitas vezes até nos torna mais pobre, mas mais rico não tem condição de deixar. Quem torna o país mais rico é a iniciativa privada. E aqui no Brasil, nós precisamos ter a mesma liberdade que os argentinos reconquistaram com o governo de Javier Milei. Exatamente, né, Mota? Na verdade, toda a economia, todo o ciclo aí, a gente observa, né, que há uma certa questão até ideológica do governo atual de ser um indutor da economia quando deveria, evidentemente, chamar o setor privado. Afinal de contas, nós temos aí déficits de infraestrutura, logística, estradas, portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias, nas cidades aí, metrôs, trens faltando. Enfim, a gente tem muita coisa o que fazer, mas o Estado não pode ser o protagonista. Mas infelizmente, Marcelo, essa é uma visão profundamente enraizada na nossa cultura, na nossa sociedade, e ela casa muito bem com o desejo da maioria dos políticos por poder. Imagina você convencer um político brasileiro
a cortar o equivalente a 4% do PIB em despesas, como o Dávila disse. Imagina, a primeira coisa que ele vai pensar é, minhas emendas estão incluídas nisso aí? Aquele cargo que o meu primo tem naquela autarquia, será que ele vai sair de lá? Então, é uma batalha muito difícil. Eu arrisco dizer que é uma batalha que está sendo perdida na maioria do Ocidente, porque predomina, na maioria dos países, com raras exceções, essa visão keynesiana de que o Estado tem que cuidar de tudo. Quando você estuda um pouco mais perto isso, você vê uns absurdos. Né? Por exemplo, você vê a inflação começa a aumentar, aí o Estado vai lá e aumenta os juros, né, através do Banco Central, para reduzir a inflação. Mas a inflação também não pode ficar baixa demais, porque os keynesianos acham que se a inflação ficar baixa demais e virar uma deflação, os preços começarem a cair em vez de aumentar, eles acham que isso faz mal para a economia, porque vai desestimular os investimentos. Então é preciso sempre ter alguma inflação. É a tal da meta de inflação, que é a coisa mais absurda, né? Como é que você pode ter meta de uma coisa ruim? Como é que você pode ter uma meta para a desvalorização do dinheiro? É por causa dessa crença de que a economia é como se fosse uma máquina cheia de botões e é o governo que fica lá mexendo os botões para controlar tudo.